Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que a bênção do eterno Deus seja sobre o seu dia e sobre a sua casa, no nome de Jesus. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, a parábola do fariseu e do publicano. Jesus disse que 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro era publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. O fariseu era, naquela sociedade, a pessoa conhecida como alguém justa, alguém que temia a Deus, que servia a Deus de todo o coração, que se entregava a Ele. Mas Jesus, ele repreendeu essa classe religiosa por causa da hipocrisia. Gostavam de orar nas esquinas para serem vistos pelos homens, exploravam viúvas e órfãos, também com o pretexto de prolongadas orações, e se achavam mais santos do que todos os demais da sociedade. E o publicano era aquela pessoa que trabalhava como coletor de impostos. Era alguém considerado injusto, pecador, porque defraudava, ele roubava a população na cobrança exagerada de impostos. Agora, Jesus apresenta os 2 entrando no templo e dizendo que o fariseu orava se justificando, apresentando seus atos de justiça, os jejuns que fazia, o dízimo que dava. Ele se justificava. Enquanto o publicano do outro lado do templo batia no peito e dizia: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele se humilhou. E isto serviu para Jesus apresentar aos seus discípulos uma pregação, fazendo um contraste, uma comparação da vida de ambos. E Jesus disse que aquele que estava se justificando, que era o fariseu, que se considerava mais do que os outros, mais santo, religioso, estava sendo, então, reprovado por Deus, porque ele se justificava. Mas o publicano, o pecador, ele estava assumindo seus pecados e pedindo a Deus que tivesse misericórdia dele. Jesus disse que a oração deste publicano, esta sim, estava sendo aceita pelo Pai. Ele estava sendo aprovado. Jesus disse então que qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Este é o conselho de Deus para mim e para você nesse dia de hoje. Humilhe-se diante do Senhor. Seja sincero, confesse suas fraquezas, confesse os seus pecados. Isso trouxe uma grande vitória, uma grande bênção sobre a vida daquele homem, que a Bíblia não cita o nome dele, mas o apresenta como publicano. Ele foi recebido por Deus, suas orações foram aceitas por Deus. Deus teve então misericórdia deste publicano, ouvindo o seu clamor. Contanto, Deus rejeitou a oração do fariseu. Isto fala com todas aquelas pessoas que pensam que são justas demais, são honestas demais, que a si mesmo se exaltam, se vangloriam, glorificam a si mesmas, elogiam a si mesmas, se acham muita coisa. Ei,
É para humilhar. O ensinamento da Bíblia diz que tem que humilhar diante de Deus. A Bíblia diz que a nossa justiça perante Deus é como um trapo de imundícia. Se humilha perante o Senhor. Se humilha, porque se humilhando, você vai encontrar grandes bênçãos. Sua oração será recebida pelo Senhor nos céus. Se humilha. Através da humilhação, Deus tem grandes bênçãos para a sua vida. Querido Jesus, dá a esta pessoa um coração humilde, que ela não venha ficar se gabando, ficar se exaltando, elogiando a si mesma, destacando os seus pontos positivos. Ó Deus, livra essa pessoa de todo egocentrismo, todas as vaidades destruidoras que só alimentam o seu ego. Pai, ensina esta pessoa a se humilhar diante do Senhor, estar em silêncio, ó Pai, diante dos homens a respeito de suas virtudes, porque a Tua palavra diz que a nossa boca não deve nos louvar, mas sim a dos outros. Eterno Deus, que haja humildade em cada coração, para se colocar diante de Ti, ó Pai, com sinceridade, apresentando suas fraquezas, apresentando seus erros. Ó eterno Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoe grandemente com Tua presença, com Tua paz e com grandes vitórias, Pai. Nesse dia de hoje, eu lhe peço, abre portas. Prospera o teu povo na saúde, prospera o teu povo no espiritual, na comunhão com o Senhor, prospera o teu povo financeiramente, prospera o teu povo nos relacionamentos, que sejam relacionamentos férteis, abençoados e produtivos. Pai, no nome de Jesus, dá ao teu povo um dia cheio de vitórias, meu Pai. Que Deus abençoe o seu dia.